Quero falar nessa manhã sobre as três parábolas escatológicas. A palavra escatologia significa o estudo das últimas coisas, né? E essas parábolas escritas e ditas pela boca do Senhor têm a ver com os acontecimentos futuros, né? Aquilo que Jesus já começou a falar no capítulo anterior. No capítulo anterior de Mateus, nós aprendemos sobre os sinais da segunda vinda de Jesus. E essas três parábolas registradas neste capítulo têm uma única ênfase. A ênfase está no juízo de Deus. E há três ilustrações diferentes que enfatizam a mesma verdade. E qual é a verdade, pastor? A necessidade de estarmos preparados para a vinda do Senhor. Vigilância, diligência e lealdade são os assuntos que o texto nos mostra para distinguir aqueles que estão esperando e estão preparados para a volta do Senhor daqueles que não estão. Hoje, muitos são batizados, muitos frequentam a igreja, alguns chegam até mesmo a trabalhar na igreja, mas que nunca se converteram verdadeiramente. Então, quando Jesus voltar, o texto diz que tais pessoas ficarão de fora. Sendo assim, seguindo nessa direção, eu quero convidar você para mergulharmos nesse texto e tirarmos daqui as lições preciosas para a nossa vida. Em primeiro lugar, verso de número 1, a primeira parábola. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Essa primeira parábola compara o reino dos céus a uma festa de casamento. Esse casamento é o casamento do noivo, do Senhor, com a sua noiva, a igreja. A Bíblia descreve a igreja como noiva do Cordeiro. Então, a vida cristã, na perspectiva de Jesus, é uma vida que deve ser vivida na expectativa constante da vinda de Jesus, como se fosse um preparo para o casamento. As noivas, quando estão se preparando para o casamento, elas fazem isso num ambiente de muita alegria, né? Todo o preparo, a alegria começa quando vai selecionar os convidados, né? E a tristeza quando vai deixar alguns de fora. Aquelas famílias grandes, né? O camarada tem 30 primos, 70 tios, 80 irmãos da igreja chegado. Trabalha no departamento com 40 pessoas, fala: meu Deus, essa é só a minha parte, tem a parte dela. Aí, quando está selecionando o buffet, né, preparando, escolhendo, a pessoa sonha com aquele buffet lá no Jardim Europa e acorda com o Espaço Coimbra na pedreira. É uma alegria que não há. E a glória a Deus por aqueles que ainda vão no Espaço Coimbra, né? Porque eu mesmo, né, Adriana? A gente foi muito pobrezinho, né? Se lembra, né, filha?
nosso buffet na igreja, né? Os irmãos doando a tubaína para nós. A Cristina, sua priminha, deu aquele vestido para você. Eu, com muito sacrifício, comprei o meu terno, me orgulho disso, na Garbo, em 5 vezes sem juros. Não existia Colombo na época, irmãos, era Garbo, que era um nível ainda inferior a Colombo. Então, a vida cristã, se Jesus prometeu voltar para resgatar a sua noiva, ela não pode ser vivida com tristeza, amém, irmãos? Nenhuma noiva vai ao altar deprimida, ela vai feliz, né? Muitos choram. Eu, por exemplo, que sou um homem muito sensível, eu me segurei para não chorar no dia do altar. O choro veio quando eu fui no Carrefour, a primeira vez, para fazer compra. Meu Deus do céu, quando a minha mulher engravidou, eu lembro até hoje o leitinho NAN, como era caro aquele leitinho. Era caro, né? E você sabe como que é pobre, né, irmãos? Pobre é uma bênção, né? A gente quer comprar tudo do bom e do melhor para os nossos filhos, né? A mamadeira da Avente era a mais carinha que tinha, né? E eu falava para Adriana, Adriana, por que você não compra na Japonesa em Santo Amaro? Ali é tão barato, Adriana. Não deixa a ostentação tomar conta da tua vida. E ela falava, Di, mas a japonesa não aceita nem cartão, tem que ser no dinheiro. Irmãos, é uma alegria total. Não dá para descrever aqui. Mas Jesus convida a sua igreja. Quem conhece a lojinha da japonesa em Santo Amaro? Oh, poxa vida. Oh, meu Deus do céu. Eu estou mais contextualizado do que qualquer coisa, irmãos. A gente consegue mergulhar no texto, trazer o texto e contextualizar aqui na Avenida Nossa Senhora do Sabará. Ei, que maravilha, né? Segundo lugar, se essa parábola, essa primeira parábola, trata do aspecto do casamento, da noiva, do noivo, a igreja, ela precisa de uma adequada preparação para a segunda vinda do Senhor Jesus. Olha o que diz o texto. 5 dentre elas, está se referindo aqui a noivas, né? Eram o quê? Nécias. A palavra nécia significa ignorante, estúpidas. As outras 5 não eram ignorantes, eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. E o resultado óbvio, adormeceram. Olha que interessante. Todas eram virgens. Todas tomaram suas lâmpadas. Todas saíram ao encontro do noivo. Todas fizeram a profissão de seguir o noivo. Agora, embora todas aguardassem a vinda do noivo, havia, porém, uma diferença vital entre elas. O texto diz: 5 eram prudentes e as outras 5 eram estúpidas, nécias, ignorantes. As 5 nécias, diz o texto, que elas só têm lâmpadas, mas elas não levaram o azeite. Elas talvez poderiam ter pensado: o noivo vai demorar. Eu não vou me sobrecarregar com carga. Não vou ficar levando azeite. Naquela época não havia placas e painel solar, não havia energia, não havia poste de luz na rua.
não havia lanternas, não havia baterias. Então, o único meio, a iluminação para chegar até um determinado local era através das lamparinas. E elas eram acesas com azeite. O azeite era o que dava a combustão, era o que acendia. As prudentes, ao contrário das nécias, esperaram o noivo, com provisão. Elas se tornaram, as nécias esperaram com presunção, mas as prudentes foram prevenidas. O texto diz que elas levaram o azeite. Então, o que isso tem a ver comigo e com você? Nós que somos crentes, que estamos esperando a vinda do Senhor, nós temos que estar preparados. Nossas lâmpadas precisam estar acesas. Se Jesus é a luz do mundo, a igreja é esse refletor que vai refletir a glória do Senhor. Mas sem azeite, nós vamos andar no escuro. Nós vamos tropeçar. Nós podemos errar o caminho. Então, a lição que fica aqui, a primeira lição que eu tiro do texto, é que a igreja tem que estar preparada. Sua jornada não pode ser uma jornada aonde vai haver escassez de azeite. Você precisa estar cheio do azeite, cheio do Espírito Santo. Porque nós não sabemos a que dia e que hora o Senhor, o noivo da igreja, vai voltar. No texto anterior, no Mateus anterior, diz que acerca daquele dia, nem Jesus, nem os anjos e ninguém sabe. Em terceiro lugar, é possível fazer uma preparação inadequada. Olha aqui a preparação inadequada. À meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Então, aquelas virgens se levantaram e foram preparar o quê? As suas lâmpadas. O texto diz que foi à meia-noite, está escuro, aparece alguém gritando, olha o noivo chegou. As nécias disseram às virgens prudentes, puxa vida, e não é que nos faltou o azeite? Dai-nos do seu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Ou seja, a chegada do noivo não representou alegria para essas virgens nécias. Representou desespero. Meu Deus, faltou o azeite. E agora? E o noivo está à porta, e ele está batendo, e ele vai vir ao meu encontro, e eu estou no escuro, eu não enxergo, eu vou ficar que nem os discípulos ficaram. Será que é um fantasma que está vindo ao meu encontro? Se lembra lá, na tempestade, quando Jesus veio andando sobre as águas, que eles não discerniram, e falaram, é um fantasma, é uma pena, que muitos só buscarão abastecer a sua lâmpada quando estiverem perto de morrer. Vivem uma vida de muita negligência, muita falta de diligência, sem luz,
vivem em trevas, fica aqui o alerta. Aqueles que estão adiando o seu arrependimento, pode ser que essa hora chegue tarde demais. Elas não levaram azeite. Elas não foram prevenidas. Elas dormiram. E não é que o noivo veio meia-noite? Então, a preparação que elas fizeram foi inadequada. Em terceiro lugar, mas as prudentes, quando elas foram pedir emprestado azeite para as outras virgens prudentes, qual foi a resposta que as virgens prudentes deram? Não, não vamos te dar azeite. Para que não nos falte. Se vocês quiserem, ide aos que vendem e comprai. Então imagina o desespero. Elas eram em 10. 5 estavam preparadas para a chegada do noivo. O texto diz assim que as outras 5 que não estavam preparadas saíram para comprar. Olha que azar, na hora que elas saíram, foram lá no Sam's Club comprar, chegou o noivo. Foram comprar o azeite, o noivo chegou. As que estavam apercebidas, as que eram prudentes, as que estavam com azeite, quando o noivo chegou, olha lá, o noivo os convidou para as bodas. E aí diz o texto que ele fechou a porta. Que azar, né, irmãos? Que azar, né? Não se prepararam, foram presunçosas, não foram diligentes, fizeram uma viagem não considerando os custos dessa viagem. Aí quando faltou, foi pedir emprestado, mas não se empresta piedade. Não se empresta e não se compra relacionamento com Deus. As 5 virgens prudentes não aliviaram. Ó, aqui não tem. Se você quiser, vai comprar. As bichinhas saem para comprar. Na hora, o noivo chega. Imagina lá naquele buffet, né? O casamento está marcado lá para 7 horas da noite. Aí já dá a ordem, ó. Tolerância de 30 minutos. Depois não entra mais ninguém. Aí coloca aqueles bulldog lá na frente, lá, aqueles segurança fortão. Não deixa ninguém. Ai, mas eu cheguei 9 horas. Filho, 9 horas a festa já está no outro patamar. Você já perdeu a entrada. Fica chato, né? Foi exatamente o que aconteceu com essas virgens. Eu aprendo, meus irmãos, que se nós formos diligente no presente, nós teremos segurança no futuro. As virgens prudentes foram diligentes. Foram fazer uma viagem e levaram o azeite. Consideraram que iria escurecer. Estavam preparadas para o encontro com o noivo. É a mesma coisa quando a gente vai viajar, né? Você tem que ver se o visto está certo, se o passaporte não está vencido, se o país que você vai entrar exige vacina de febre amarela ou não, senão você tem que tomar, você tem que ir na Anvisa, você tem que pegar um certificado internacional, você tem que apresentar a documentação, senão você não entra. Tem que ter diligência. Verso de número 11.
Mais tarde, quando chegaram, agora elas estão voltando do Walmart, né? Foram lá comprar o azeite. Aí elas voltaram. E olha que interessante, né? Elas não encontraram o azeite para comprar. Chegaram atrasadas. O texto diz que a porta estava fechada. O clamor delas não foi atendido pelo noivo. O clamor delas foi: Senhor, abra-nos a porta. Mas o texto diz que o Senhor não as reconheceu como participantes da festa. Elas foram excluídas para sempre do gozo do seu Senhor. Quando a porta é fechada uma vez, ela jamais será aberta. Não adianta. Ele respondeu: em verdade, eu vos digo que eu não vos conheço. Eu conheço aquelas 5 prudentes. Quando eu cheguei lá, estavam preparadas, estavam aguardando o meu retorno, a minha vinda, estavam me esperando no altar. Essas eu conheço. Vocês negligentes, presunçosas, vocês que não eram prevenidas, vocês que acharam que eu iria demorar, vocês que pegaram no sono, vocês que dormiram no ponto, literalmente, vocês eu não conheço. Imagina a desgraça que deve ser a vida de um homem, de uma mulher, que quando chegar o dia de se apresentar diante do seu Senhor, ele ouvir da boca do seu Senhor: eu não vos conheço. Mas, Senhor, eu era da igreja. Eu não vos conheço. Mas, Senhor, eu conheci a igreja. Até o Google conhece mais a igreja do que muitos de nós. Digita lá o nome da igreja, lá o Google dá tanta informação que às vezes... Um dia eu digitei lá no Google Pedra Viva, saiu tanta coisa boa lá, eu falei, meu Deus, eu não sabia que a igreja era assim, não. O pessoal faz avaliação lá, né? Faz lá a avaliação. Irmãos, é triste demais. Aqueles que viverem sem azeite, naquele dia, gritarão como essas mulheres gritaram, pedindo por misericórdia, pedindo para abrir a porta, mas descobrirão que é tarde demais, a porta está fechada. O teu nome aqui não está, você não confirmou presença na lista do buffet lá. Olhou lá, não, seu nome não está aqui. Então, a negligência delas fez com que a porta se fechasse. E não há como se preparar de última hora. O casamento estava marcado. Você sabia. Sabia o dia, o horário, o local. Então, já está tudo comprado. O vestido, você já testou, já foi lá na loja lá, na loja das noivas, já alugou, já definiu os padrinhos, o que cada um vai, já está tudo. Você vai tentar se preparar de última hora. Eu estou fazendo essa analogia para mostrar a vida do crente. Já está tudo preparado, meus irmãos. A gente só não sabe o dia e a hora. Mas Jesus já falou, ele vai voltar. A trombeta vai soar. Quer você creia ou não creia, está escrito. Então vai deixar se preparar de última hora para quê? Para que correr esse risco? Para que correr o risco de ouvir a porta está fechada
e ademais, eu também não vos conheço. Para quê? Se você está tendo a oportunidade agora, de se preparar agora, de entregar sua vida para Jesus agora, de se batizar agora, vai adiar para quê? Você, por acaso, é primo do MacGyver? Os novinhos aqui só vê dorama, né? Mas o MacGyver era um seriado lá. Tem mais de 50 anos aqui, sabe o que eu estou falando. Você lembra lá do MacGyver? Que a profissão perigo, não era? Só vivia em perigo, o MacGyver. Crente MacGyver. O cara só vive no limite do perigo. A dorama, vocês falam com a japonesinha que vai vir aí, tá? Verso de número 13. Precisamos aguardar a vinda do Senhor em permanente vigilância. O texto diz o quê? Vigiai. Elas vigiaram? Não. Estava dormindo. Quando o noivo chegou, que hora que o noivo chegou? 00:30. Elas ouviram o grito. Não teve um grito? O texto não falou? Gritaram lá, olha, o noivo está vindo, está chegando. Não foi? Irmãos, Jesus voltará novamente a esse mundo. Pode fazer a ceia lá nas Olimpíadas, lá, pode colocar tudo que é tipo de pessoa, mas Jesus vai voltar. Jesus vai voltar repentinamente, gloriosamente. E graças a Deus que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Porque senão nossa devoção a Deus seria uma devoção interesseira. Eu tô sabendo que ele vai voltar, né? Vou dar uma de Nostradamus aqui. Na virada de 99 para 2000, no Natal do 2000, então eu vou viver até o Carnaval de 2000 na farra, na festa. Eu sei que ele vai voltar mesmo em dezembro, aí quando for lá em novembro, eu vou à igreja, aceito a Cristo, choro, me arrependo, Jesus, que vida miserável eu tive, Jesus, mas agora eu estou aqui. Meu irmão, se nós soubéssemos o dia da volta de Jesus, muita gente ia deixar para se converter, sabendo da misericórdia de Deus, nos últimos instantes, ali, sabe, nos 45 do segundo tempo, na prorrogação. Então ele já ocultou essa data, que é para você ficar vigilante, prudente. Pastor, como é que eu devo me preparar para a vinda do Senhor? Na ponta dos pés, irmãos, olhando o horizonte lá na frente, ó. Ele veio à 00:30. Poderia vir de madrugada. Enquanto ele não voltou, fuja. Fuja da imoralidade. Fuja. Precisamos estar preparados. O capítulo anterior diz que um dos sinais da volta de Jesus é que vai aumentar a iniquidade. Haverá uma multiplicação de pecados. Então, fica aqui o alerta. Essas virgens nécias tinham só aparência de crente. Só aparência. De crente é um risco fatal. Quando o noivo chegou, a casa caiu. Então, a primeira aplicação que eu faço dessa parábola é da necessidade de nós sermos diligentes. Amém? Na segunda parábola, depois de Jesus falar de si mesmo como noivo,
Agora, no verso 14, Jesus se apresenta como um homem de negócios. Se a vigilância é a chave da primeira parábola, agora a diligência é a ênfase dessa segunda parábola. Na primeira parábola, a igreja é exortada a vigiar. Nessa segunda parábola, a igreja é conclamada a trabalhar. Então, o tema principal dessa parábola é como devemos administrar os bens que o Senhor nos confiou até a sua volta. É uma parábola sobre mordomia, onde Jesus é o dono e nós somos os mordomos. Então a pergunta que eu faço é: como administrar os recursos que Deus colocou em nossas mãos? Há pelo menos 3 dicas no texto, ditas pela boca de Jesus, de como que eu e você devemos administrar os recursos. Então a primeira dica: reconheça o Senhor como aquele que confiou os seus tesouros nas suas mãos. Olha o que diz o texto. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou mais 2. Mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, o Senhor, o dono dos bens, se ausentou do seu país e confiou os seus tesouros na mão dos seus servos. Olha que privilégio sermos achados dignos de cuidar dos bens do nosso Senhor. É pura generosidade da parte de Deus confiar os seus bens, os seus tesouros a nós. E eu aprendo com esse texto que o Senhor, Ele não exigirá de nós algo que nós não possamos realizar. Eu aprendo com esse texto que Jesus nunca cobrará de nós aquilo que esteja acima da nossa capacidade. O texto diz: Ele deu a cada um conforme o quê? A sua capacidade. Então, vamos aqui reconstruir a cena. Saímos das virgens, entramos nesses servos. 3 categorias. Um ganhou 5, outro ganhou 2, outro ganhou 1. O texto diz que os 5, um homem de negócios, virou 10. Multiplicou os talentos, os dons dele, dos 5 ganhou 10. O outro, 2, ganhou mais 2, multiplicou 4. Mas o último, o texto diz que ele fez o quê? Abriu uma cova, falou: eu vou correr risco? De jeito maneira. Vou pegar esse talento, esse dom, esse tesouro, esse bem que Deus me deu, vou enterrar numa vala. Quando ele voltar, eu falo: Senhor, não ganhei nada, mas também não perdi nada. Está aqui. Uma visão tacanha, né, irmãos? É como um empresário que abre um negócio,
Qual empresário que abre um negócio pensando em empatar dinheiro? Perder dinheiro? Você abriria um negócio para empatar dinheiro? Lógico que não. Para perder? Lógico que não. Você perder dinheiro, a empresa vai para o vinagre. Vai ter que demitir, vai ter que mandar embora, vai ter que fazer acerto, vai ter que pagar direitos trabalhistas, vai ter que entregar o prédio, vai ter que romper contrato, vai ter que... Irmãos, ninguém trabalha pensando em empatar. Você monta um negócio pensando em ganhar. O professor está dando aula em sala de aula, ele está ali pensando naquele aluno, naquela aula que ele está dando. Poxa vida, esse aluno aqui, ó, lá na frente, poxa, ele pode se tornar um grande homem de negócios, ele pode se tornar um profissional liberal, ele pode tornar um advogado, ele pode se tornar um médico, ele pode se tornar montou uma empresa, virou um marceneiro de grife, só trabalha com móveis bons, montou lá um martelinho de ouro, trabalha bem, olha que bênção, glória a Deus. Todo mundo trabalha pensando em resultado. E foi exatamente esse ponto que chamou a atenção de Jesus. Ele falou: teve um que eu dei a ele a oportunidade dele multiplicar, mas ele enterrou, abriu uma cova, não quis correr risco. Irmão, se você não quiser correr risco, nem case, viu? Não casa. Casamento é risco. Quero montar uma empresa. Quer correr risco? Não quer correr? Não monte. Pensa que a vida do empresário é moleza? O funcionário está ali e só recebe o salário no fim do mês. Ele tem que pagar o fornecedor, o aluguel, recolher o imposto, o risco do negócio, não vendeu, é fornecedor cobrando, é não sei o quê, é manter o estoque, a frota de carro. Então, tudo na vida está ligado a riscos, a perdas e ganhos. Aí, a segunda dica. Olhando para esses dois servos, o que eu aprendo? Que Deus abençoe o trabalho quando é feito com zelo e com fidelidade. Olha lá o texto. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos para ajustar as contas. Aproximou o primeiro lá, que recebeu 5, entregou mais 5. Senhor, você me confiou 5 talentos? Olha, eis aqui que eu ganhei mais 5, tá? Qual foi a resposta do Senhor para ele? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Agora, qual é a recompensa? Sobre o muito, eu te colocarei. Entra aqui na festa. Já tem 5 virgens lá. Festança, entra mais um. Aí aproximou o outro, que recebeu 2 talentos. Disse: Senhor, só me deu 2, né? Está aqui, ganhei mais 2. O Senhor respondeu para ele a mesma coisa. Servo bom e fiel, muito bem. Foi fiel no pouco, agora te colocarei também sobre o muito. Você demonstra fidelidade, mostrou zelo, multiplicou os recursos. Deus coloca mais nas tuas mãos. Quem é que vai querer investir na vida de um medroso, de alguém que não quer correr risco? Quem é que vai investir na vida de alguém que é preguiçoso, que é imprudente, que dorme no serviço, que não sai prevenido com azeite para suas lâmpadas? Quem é que investe? As pessoas querem investir em gente que vai dar lucro, vai dar resultado,
estão dispostos a correr risco. A fidelidade desses 2 servos foi recompensada pelo Senhor. Entra no gozo do seu Senhor. Recebeu elogio, maiores responsabilidades, porque foi fiel no pouco, e agora entrou no gozo do Senhor, na intimidade de Deus. Terceira dica: chegando por fim o que recebera um, disse: Senhor, sabendo que tu és um homem severo, já começou se vitimizando, se fazendo de vítima. Os outros foram bem objetivos. Senhor, deu 5, toma 10. Deu 4, deu 2. Agora, esse aqui já começa se vitimizando. Olha, eu imaginei, né, que o Senhor fosse um homem severo, que ceifas aonde não semeia, que ajunta aonde não espalha. Ah, e tem mais. Eu pressuponho que o Senhor também é uma pessoa receosa. Então o que eu fiz? Minha ideia brilhante. Escondi na terra o teu talento. Mas está aqui, agora eu vou desenterrar ele e vou te dar. Respondeu, porém, o seu senhor: servo mau e negligente. Eu fico pensando, o que levou Deus chamar esse cara de mau e negligente? Primeiro, ele nutriu um pensamento errado acerca do seu senhor. Ele já começa dizendo, condenando o seu senhor como um homem severo. Não satisfeito, ele diz que não só é severo, como o senhor também deve ser uma pessoa receosa, injusta. Não diz aí o texto? Receoso, escondi na terra o teu talento. Em vez de fazer render os recursos colocados nas suas mãos, ele preferiu enterrá-los. Se os 2 primeiros servos foram movidos por zelo, esse foi movido por medo. O medo dele fez ele enterrar os seus tesouros. Sua negligência resultou em esterilidade. O que foi colocado nas suas mãos não apenas estagnou, mas retrocedeu. O texto diz: por que você não entregou o meu dinheiro aos banqueiros, então? Já que você estava com medo de multiplicar os talentos, por que você não entregou o meu dinheiro? Porque aí eu voltaria, pelo menos, eu receberia lá a renda fixa. O jurinho lá era menor, mas pelo menos de eu receberia lá 1,25, 1,30, 1,40, alguma quirelinha iria cair na conta, mas nem isso você pensou, você enterrou literalmente o talento. Aí o texto diz, olha, tirai dele o talento. Deixou ele desenterrar, dá aqui o talento. Você não quer multiplicar? Você não quer correr risco? Então eu vou pegar o seu e vou dar para aquele que tem 10. Ó, dá ao que tem 10, porque a todo que tem se dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E tem mais, hein? Servo inútil. Não só o talento dele foi transferido para outro, como vale a pena aqui destacar que a negligência dele foi penalizada pelo Senhor. Lançai-o para fora nas trevas. Perdeu responsabilidade, foi banido, e o texto diz
que lá nas trevas, o que o esperar é choro e ranger de dentes. Está entendendo aonde o Senhor está chegando com isso? Isso é uma parábola, é uma história contada por Jesus. De um servo medroso. Deus coloca talento nas tuas mãos, querido. É para multiplicar. Não é para enterrar. A igreja não é um cemitério para enterrar talentos. A igreja é uma maternidade onde não para de nascer gente boa, gente talentosa, gente com dom, gente que vai multiplicar a misericórdia, vai multiplicar o perdão, vai multiplicar a generosidade, vai multiplicar a ajuda, o altruísmo, vai multiplicar tudo que Deus pôs nas tuas mãos. E a última parábola tem a ver com o julgamento das nações. Há pelo menos 4 lições aqui nesse texto, onde Jesus também usa de uma figura de linguagem entre cabritos e ovelhas. Então a primeira lição é que Cristo julgará o mundo. Se Jesus se apresentou como um homem de negócios na parábola anterior, exigindo deles resultado, agora Jesus se apresenta como um rei, que está sentado na sua glória. Se apresenta como alguém que será juiz de todos os povos, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele. Então se assentará no seu trono de glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Esse versículo nos mostra que Jesus, quando voltar no seu juízo, vai separar as pessoas. As ovelhas para as bem-aventuranças eternas. Os cabritos para o tormento e sofrimento perpétuo. Esse versículo é uma pá de cal aos pastores progressistas que defendem o universalismo como se Deus fosse salvar a todas as pessoas. Não é isso que a Bíblia diz. Deus não vai salvar todas as pessoas. Deus vai separar as ovelhas dos cabritos. As ovelhas são como as virgens prudentes, prevenidas, vivem na espera da volta do Senhor. Os cabritos são as virgens nécias, que não se preparam e na hora do aperto correm para as prudentes em busca do empréstimo do azeite. A teologia liberal está provocando um estrago na igreja evangélica brasileira. Os caras pregando que Jesus vai salvar todo mundo, então todo mundo pode viver do jeito que você quiser, né? Vai salvar mesmo? Para que você vai ficar se santificando? Para que você vai ficar se preparando? Será que Jesus vai salvar todo mundo mesmo? Não é isso que o texto diz. Jesus vai salvar as ovelhas. As ovelhas não enterram os seus talentos, multiplicam. As ovelhas não vão ouvir da parte do noivo: a porta está fechada. As ovelhas não vão ouvir da boca do Senhor: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês.
as ovelhas não vão ouvir do Senhor, que o fim está próximo, e que ali, no inferno, o ambiente será um lugar de choro e ranger de dentes. Então Cristo vai julgar o mundo. Hoje pode fazer chacota, pode montar ceia lá nas Olimpíadas, pode colocar tudo aqueles tombalata lá, entendeu? Pode fazer o que for, mas quando Cristo voltar, haverá separação. Quem não for remido, lavado, ensanguentado no sangue de Jesus, não sobe. Fica, é cabrito, é cabritão, bode velho. Segunda lição, no julgamento de Cristo, resultará numa clara e numa justa distinção. Olha o que diz o texto. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Aqui não tem nada a ver com política, viu, irmãos? Não force o texto. É que direita era mão de honra. Quando o rei estendia o cetro para alguém, ele pedia para que viesse à direita. A esquerda era a mão da desonra, né? Não tem nada a ver com política, fica tranquilo, até porque tanto na direita como na esquerda tem vagabundo e tem gente boa. Tem gente honesta e tem gente desonesta. Amém? Vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado antes da fundação do mundo. Olha que benção. Por quê? Porque tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu fui um forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava enfermo e vocês me visitaram. Quando estive preso, vocês foste me ver. Então, as ovelhas, os justos, perguntaram: mas Senhor, quando é que nós fizemos tudo isto? Quando que nós te demos de comer? Quando que nós te demos de beber? Quando que nós te vimos forasteiro e te hospedamos? Quando que nós te vimos nu e te vestimos? Senhor, quando foi que o Senhor esteve enfermo, preso e nós fomos te visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade eu vos afirmo, que sempre que vocês fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, novamente o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo. Olha, o inferno não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e para os anjos. Mas o homem não quer a salvação, rejeita a redenção em Cristo Jesus, então vai fazer companhia para o diabo. Apartai-vos de mim, porque quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. E quando eu fui forasteiro, vocês também não me hospedaram. Quando estive nu, vocês não me vestiram. Estando eu enfermo e preso, vocês nem se importaram comigo, nem foi me ver. A distinção no dia do juízo não será entre ricos e pobres, entre doutores e analfabetos, entre homens e mulheres. A distinção não será entre religiosos e ateus, entre brancos e negros, mas entre os que são benditos do meu Pai, dos que são malditos do meu Pai. Hoje, justos e ímpios, santos e pervertidos, generosos e avarentos, todos vivem juntos. Mas nesse grande dia,
os homens serão enquadrados em apenas dois grupos: ovelhas e cabritos, justos e malditos. Terceira lição: os homens serão julgados por aquilo que fizeram ao seu próximo, e eles perguntarão: Senhor, mas quando foi que nós fizemos tudo isso? Então, olha a resposta do Senhor: em verdade eu vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, a mim o deixastes de fazer. O que determina se estamos ou não em Cristo é a presença ou a ausência de frutos. Uma evidência de uma pessoa salva é o amor que ele tem pelos pequeninos irmãos. Diz o texto: quando fizeste a um destes pequeninos, a mim fizeste. Quando deixou de fazer com eles, deixou de fazer comigo. Socorrer os pequeninos irmãos do Senhor equivale ao mesmo que socorrer o Senhor. Desamparar os pequeninos é desamparar o próprio Senhor. Quarta e última lição: o julgamento final resultará em duas coisas: ou bem-aventurança ou punição eterna. Irão estes para o castigo eterno. O dia do juízo será um dia de luz para as ovelhas, luz para os bons mordomos, luz para as virgens prudentes, mas será um dia de trevas, de castigo eterno para as estúpidas, as ignorantes, as nécias, para o medroso que enterrou o talento, que foi um péssimo mordomo, e para os cabritos que negligenciaram a volta do Senhor. Só há dois destinos na Bíblia: céu de glória para a comunhão eterna com Deus, ou inferno, lago de fogo, tormento e castigo na companhia do diabo e dos seus anjos. Então agora o texto deixa a escolha com você. Você toma a decisão. Decida a quem você quer entregar o seu coração: a Deus ou ao diabo. Não existe neutralidade, ou é um ou é outro. Se você é um crente e está vivendo a sua vida relaxadamente, desapercebidamente, está te faltando azeite na sua lâmpada, está enterrando os seus talentos, você está enquadrado no que Jesus falou aqui sobre o juízo final. Mas se você ainda quer mudar, quer tomar uma posição, quer saber de uma coisa? Chega de viver no limite. Eu preciso me posicionar. Eu preciso ser alguém de fato, alguém apaixonado por Jesus. Servir a Jesus, amar a Jesus.
então a sua hora chegou. Não adie a sua decisão. Eu não vou fazer apelo, não quero lhe convencer emocionalmente. O culto, ele é racional, o apelo é racional. Você vá à sua casa pensando no que essa palavra falou com você. Porque só tem 2 grupos, não tem um terceiro grupo. Ou é ovelha, ou é cabrito. Feche os seus olhos, eu quero orar. Passei aqui 5 minutos do culto, mas é que o texto de fato exige de nós muita disciplina, né, irmãos? Feche os seus olhos. Senhor, há pessoas aqui hoje, nessa manhã, que o Senhor enviou para a igreja. Não foi nós que fomos atrás. Foi o teu Espírito que os trouxe. Eles foram evangelizados. Alguns já estão vindo há algum tempo. E hoje a tua palavra os confrontou. Hoje é exigido deles uma posição. Hoje eles podem ouvir do Senhor: entre para as bodas do noivo, como também poderão ouvir: não vos conheço. E a minha oração é que esse sermão, que essas mensagens que essa pessoa tem ouvido, alcance não apenas a sua mente, mas também o seu coração. Essa é a oração que eu faço, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo. Para que esse irmão, essa irmã possa multiplicar. Satanás quer dividir. Satanás quer diminuir, mas Deus quer te multiplicar, meu irmão. Você não se arrependerá. Você estará no gozo eterno do seu Senhor. Essa é a oração que eu faço em o nome de Jesus. E que Deus te abençoe, meu irmão. Que essa semana seja uma semana de muita bênção no seu comércio, no seu negócio, no seu trabalho, na sua repartição pública, no hospital que você trabalha, no salão que você trabalha, na academia, em todos. Que Deus te abençoe ricamente, que Deus te dê vitória nos tribunais, que Deus abençoe você, em o nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém, que Deus te abençoe. Amém. Aleluia.